Fala, nação rubro-negra, promoção 100 mil inscritos na Eu Pratico Esporte TV, tá um sucesso. E você concorre a prêmios oficiais do Esporte Clube do Recife, como calções, agasalhos, camisas, relógios do Esporte Clube do Recife e até mesmo um Apple Watch Série 7 GPS. Vem pra cá, Eu Pratico Esporte TV. Tudo sobre esporte e futebol. Instruções na nossa programação. O Wagner Love ali, ele tá fazendo funções, ele e o Will comentou médico, funções, dupla função. Isso está comprometendo muito um cara de 38 anos de idade, que tem muita qualidade. E reiterando, voltando atrás do sistema defensivo do esporte, eu acho que já tem que dar uma segurada no Sabino aí, dar mais uma oportunidade ao Chico, que é um cara novo, que vinha muito bem no Campeonato Pernambucano atrás, até ter aquela contusão. É um cara muito promissor. E Sabino vem falhando muito. E o esporte não pode agora, chegou a hora que falha, é uma coisa que não pode acontecer mais, Alessandro. Só um complemento aqui, lembrando que o Sabino atualmente ganha 240 mil no esporte. O Daniel trouxe um número que um dos zagueiros do Cruzeiro, a dupla de zaga, juntos não alcançam o salário do Sabino. Will, mas só para eu complementar isso, vê só, eu tenho uma concepção também, eu acho que vocês já ouviram isso aí, não é frase minha, é frase que eu já escutei, não lembro de quem. Eu tenho para mim que jogador caro, cara, é jogador ruim, entendeu? Se o Sabino tivesse bem mesmo, podia pagar 1 milhão. Mas a folha do esporte não dá, realmente não dá. Mas eu acho, cara, que jogador bom vale se investir, né? Não estou discordando do Will, não, porque isso é dados que o Will levantou, que o rapaz falou da outra vez também. E eu concordo, realmente. E a zaga do Cruzeiro, né? Se não me engano, foi ele mencionou o zagueiro do Cruzeiro, que você falou aí agora. Mas o problema é que o Sabino realmente não está fazendo jus o dinheiro que o esporte está pagando nele, né? Infelizmente agora. Então, eu acho que está na hora da gente começar a investir mais na base, botar um cara feito Chico. Eu acho que ele tem que ter mais oportunidade. Deixa eu tentar contribuir nessa discussão da questão do Sabino, né? O que eu acho em relação a quando o Will fala do salário dele, né? Ele foi contratado para ser um zagueiro na Série A, né? Então, pela segurança dele, pela experiência dele, era um salário que realmente valia a pena, até pelo tempo de contrato que foi feito. E né? o ótimo ano dele também no Coritiba, né? Sim, ele foi muito bem na Série A. Porém, o ponto que eu acho inadmissível esse ano para o Sabino, além das falhas técnicas que ele tem cometido, é o peso, né? Sabino, em nenhum momento da temporada 2022, conseguiu se mostrar um jogador fisicamente bem, né? Tem hora que eu olho para o Sabino e o Giovani, eu olho para eles dois e vejo neles um físico que não é de atleta, não condiz com o físico de atleta. Parece até que eles têm um estômago alto, sabe? Eu falo, caramba, os caras tão gordinhos, velho. Então, minimamente, para um cara que ganha 240 mil num clube que tem dificuldades financeiras, está jogando a Série B, ele precisaria estar em melhor forma. E um outro ponto que eu quero colocar aqui também, e assim, eu sei que talvez seja até uma opinião impopular nesse momento, concordo que não houve falha do Saulo, né? Foi um chute difícil, um chute seco, mas tem uma coisa também, né? O Saulo estreou como titular na 24ª rodada, hoje nós estamos na 32ª, ou seja, são 9 jogos consecutivos com Saulo como titular da meta do esporte, e Saulo não fez nenhuma defesa relevante, nenhuma, né? Então, o goleiro ruim não é só aquele que toma frango de bolas absurdamente defensáveis, mas é o cara que não faz nenhuma defesa. Então, em 9 jogos, o Saulo não conseguiu ainda fazer nenhuma intervenção que eu lembre positiva nesse time do esporte. Não sei se vocês concordam. Ele não passa segurança alguma. O Saulo na meta do esporte, no momento de defesas simples, parece que ele está nervoso. Parece que ele quer acelerar o lance, quer se livrar da bola. E isso acontece muito em reposições. Às vezes ele não sabe o que fazer. Se você observar, quando ele tem um domínio da bola com os pés, ele fica um pouco desesperado. Hoje, ocorreu um fato de a bola sobrar e o Thierry proteger, ele vem em velocidade, meio estabanado assim, para pegar a bola com as mãos, quase que pega fora da área. Então, com isso, a gente entende
que o Saulo e também o Carlos Eduardo, infelizmente, não conseguiram segurar a vaga de titular no time do Sport. A gente comenta sobre a situação, obviamente, sobre o fato do Saulo não demonstrar segurança na meta do Sport, assim como o Carlos Eduardo também não apresentou. Mas o Ulisses, torcida rubro-negra, Drayton, Alessandro, infelizmente não tem muito o que se fazer. É o Sport tentar fazer com que a zaga retome o seu papel de estável, vamos dizer assim como acontecia no começo do campeonato, para segurar aí as chances dos times adversários conseguirem marcar contra o Sport. Segurar aí esse tipo de situação. Porque eu creio que o Saulo ele não está preparado, perdão, para enfrentar hoje um Cruzeiro, caso o Cruzeiro, perdão, Mas aí depende, depende do setor defensivo, defensivo, Will. Não é só o goleiro, não. Depende desse setor mas defensivo. Ele não passa segurança de, se ocorrer hoje uma sequência de chute de média e longa distância, que ele vai ter propriedade lá nas defesas. Olha, ele não me passa a impressão que eu tenho, sem querer ser injusto com a pessoa, Saulo, mas estou avaliando aqui o desempenho do atleta, e de fato você falou uma coisa certa, Will, não tem mais o que fazer, porque não dá para contratar goleiro mais, mas a impressão que eu tenho é que chutou dentro da barra, é gol, com Saulo na meta. Eu tenho essa impressão sempre. Eu acho que isso é unânime essa impressão. Eu acho que não. O daqui do lado da tela aqui não tem. A cara dele Não, tô ouvindo vocês, 3 contra 1, mas assim, ninguém me convenceu ainda, por exemplo, que a gente tá com um time bem montado, bem esquematizado. A saída do próprio Thierry atrapalhou muito, o Sabino sentiu essa falta, entrou o alemão, sentiu, porque não rendeu. Não, mas não é nem problema literalmente do atleta. É problema de a gente sabe, zaga, ataque, tem que ter o quê? Que não se compra no supermercado? Entrosamento. Então, fora isso, a gente tem um meio de campo também que não é pegador. Começou a pegar quando começa a colocar, por exemplo, hoje, que colocou um monte de gente ali no meio de campo e certamente Claudinei. Mas assim, eu não tenho, vocês estão colocando aí, eu respeito a opinião, mas eu não tenho lapso assim, envergadura para dizer assim, o meu goleiro é ruim. O time é ruim, o elenco do Sport não é qualificado. E automaticamente, um goleiro, por exemplo, que não seja tão experiente, um goleiro que não tenha tanta história, né? Talvez sinta isso aí, talvez seja isso que vocês estejam sentindo. Uma coisa é sentir, outra coisa é colocar esse menino aí, de repente, eu não estou dizendo que ele é um goleiraço, que ele é um magrão, que ele é seleção brasileira, coisa que eu valha. Mas assim, acho um pouco, sem querer, né? Não estou desrespeitando a opinião de vocês assim, mas eu acho um pouco injusto com o Saulo quando a gente vê um time sem conexões, principalmente defensivas. Teve no início, mas quem estava no início era Saulo? Não era. Aí Saulo entra no momento do fogo, no momento do ruim, de pagar a conta, e pagar a conta ser um esquema defensivo. Não sei se eu convenci vocês, mas eu queria ouvir um contra-argumento ou não, realmente Alessandro tem esse lado ou não tem, enfim, quer que seja, porque eu ainda não fui convencido por vocês. Claro, eu entendo. Se eu olhar superficialmente, não for o caso de vocês, mas assim, se eu olhar a minha visão, né, eu estou dando uma mergulhada talvez muito mais profunda do que eu necessariamente precisasse, mas eu sinto que o goleiro é inexperiente. Eu sinto que o goleiro não era para ser titular do Sport hoje. Eu sinto que a falha foi não ter colocado o Maílson no banco e contra muita gente me criticou. Que absurdo, que não sei o que. Mas enfim, tá aí, o cara saiu. Isso é uma coisa. Saulo é o menos culpado. Saulo é o menos culpado de ser titular. Na realidade, Saulo é vítima de uma má gestão da diretoria de futebol, de um mau planejamento da diretoria de futebol, porque se sabia desde o início do ano, que o contrato de Maílson acabava no meio do ano, né? E acabou que se correu de última hora para contratar o Denis, né? Então era necessário que o Carlos Eduardo já tivesse sido testado no primeiro semestre, enquanto a questão de Maílson não se resolvia, ou que se trouxesse logo um terceiro goleiro. E em função de não termos resolvido isso, trouxemos um cara para ser titular na reta final do Campeonato Brasileiro, que estava jogando com sub-23, né? Então, do ponto de vista de planejamento, ele é o menos culpado. Agora, respondendo a pergunta do Alessandro, em relação a números, eu estou aqui, Alessandro, respeitando a tua opinião, mas analisando números.
se vocês conseguirem me lembrar, nesses 9 jogos que eu citei, da 24ª rodada até a 32ª rodada, uma defesa que Saulo tenha feito, talvez eu possa começar a mudar a minha opinião. Mas eu não lembro. Todos os chutes que foram feitos a defesa em gol foram de pênalti contra a Ponte Preta, só que ele rebotou e acabou que teve uma no jogo também, agora que eu não lembro qual foi, rapaz. Eu lembro de uma contra a cara a cara com ele. Cara a cara, e eu falei no pós-jogo, ó, a defesa do cara. Na hora de falar mal, a defesa também. Agora eu não lembro quando foi, tão bem. Foi. Agora foi o jogo que o Sport levou também alguma quantidade de gols relevante. Eu até disse, não foi, Dredd? Eu acho que você tá lembrado que eu cheguei a dizer aqui no pós-jogo, eu disse, na hora de falar mal, na hora que ele critica. Agora, olha que defesaço, ele fechou o ângulo, tal. Mas eu não lembro qual foi o jogo. Mas eu entendo o que o Ulisses está dizendo, mas ainda me pego muito na falta de conexão do meio de campo e o setor defensivo. Foi o jogo da Ponte Preta, salvo engano. Vê só, eu concordo com o que o Ulisses disse em tudo. Tem um microfone aberto. É nada, é o meu celular, meu relógio está falando. Desculpa aí. E eu pensando que tinha alguma esposa de alguém também falando, né? O telefone. Diz a minha, o telefone dele. Vê só, eu concordo com o que o Ulisses disse. Agora, se a gente for bater totalmente nessa tecla, a gente vai mudar totalmente a vertente aqui, vai cair matando a pau na diretoria. Veja bem, eu ainda continuaria, por mais que todo mundo tem o direito de discordar, mas eu acho que o Carlos Eduardo não é um mau goleiro, cara. Apenas, se vocês lembrarem, antes dele se contundir, ele estava de titular no Sport, né? Foi um período que depois voltou o Maílson. Então o cara tinha sido contratado no Sport porque tinha sido o melhor goleiro da Série B. Eu não acho que ninguém desaprende de uma hora para outra, não. Eu acho que estão colocando uma responsabilidade muito grande no Saulo, entendeu? Ele é muito jovem, realmente, o peso... Agora é aí também que aparecem os grandes craques, mas eu acho que deveria dar outra oportunidade ao Carlos Eduardo, cara. Porque muitas não é um chama-gol, realmente levou muito gol, mas vamos analisar no contexto geral. Como o Alessandro disse, eu concordo também. Concordo claramente com o Will disse, com o que o Ulisses disse, e outra parte com o Alessandro. Por quê? É um peso muito grande, o cara é muito jovem, e goleiro, a responsabilidade é muito grande. Eu mesmo concordo com o que o Will disse, que eu também sinto isso, essa insegurança. Mas a culpa é de quem? A culpa é de quem está escalando o rapaz. Não é um peso muito grande para um jovem numa reta. Então, teve uma infelicidade do Denis se machucar, né? Mas tá sendo... Imagina a carga que está sendo nas costas desse rapaz, uma torcida igual a do Sport, que cobra de uma maneira que a gente sabe como é chata a torcida do Sport, não é? E implica, o Juba hoje a turma já estava começando a implicar, já estava começando, ele batendo nos escanteios errados, a torcida do Sport nunca vinha a torcida para cobrar tanto. O finado Deva Pascovitch, não sei se você lembra, ele disse, eu já rodeio esse Brasil todo, eu nunca vi uma torcida igual essa do Sport. Eles é diferente de tudo mesmo, a torcida do Sport. E ela é a mais exigente de todas mesmo. Então o peso está sendo muito grande nas costas do rapaz, o sistema defensivo não vem bem, esse jogo foi uma prova disso. Se jogar desse jeitinho aí, no início de jogo, fora, apanha, de novo, é o que está acontecendo, está sendo recorrente os erros. Então, na minha opinião, eu acho que, vamos dar mais uma chance ao Carlos Eduardo de novo. Se não jogar bem, beleza, mas o peso está muito grande nas costas desse rapaz. Eu acho que o Saulo, ele é promissor, ele é jovem e vai aprender muito ainda, né? Tivemos a sorte de o Maílson entrar um goleiro jovem e acabar dando certo, mas é porque a gente sempre vai olhar Magrão, tá lá assim como referência de tudo. É um peso, cara. É um peso muito grande. Todo mundo que entra vai ter uma torcida que sempre vai ter aquela estátua do passado que é a de Magrão, né? A referência é muito complicado. Mas a gente não tá... Eu acho que nenhum torcedor tá fazendo essa comparação mais com o Magrão, sabia? E nem com o Maílson, que é goleiro, pelo histórico do Sport, um goleiro com qualidade. É o que vocês disseram. É um misto do que eu estou dizendo, com o que o Ulisses disse, Madeira falou, e o Will também comentou. Ninguém está certo totalmente, nem ninguém está errado. As visões são bem plenas, bem compactadas, mas assim, o garoto está com a responsabilidade maior, mas a compensação, por exemplo, o Maílson pegou, nessa frase que você falou, o Saulo tem 27 anos, ele pode 27 anos, é isso que eu ia falar, ele é de 95, ele não é menino não. Mas vamos lá, idade não é tudo. A adolescência porque hoje... ele não tem tanta experiência. Ele tem pouca experiência, isso aí é isso que eu estou dizendo. Então, o menino, para mim... A questão da experiência, né?
Tá aqui, a cabeça que manda, o corpo pode crescer o que for, bigode, barba, lá embaixo pode crescer também o que for, né, de pentelho, de perna, de tudo, pode ser o que for, porra, mas a cabeça que diz, abestalhadão, que não é o caso dele, mas não tem experiência, é um cara, tem gente que amadurece mais tarde, tem gente que amadurece mais cedo, tem gente que já ganha responsabilidade e aprende com a vida na porrada, e é por aí o caminho. Eu acho que o Sport, pelo histórico, tinha que ter um goleiro mais qualificado. Não que ele não seja. Talvez a hora dele ainda não é essa, talvez ele não tenha tido as experiências, mas enfim, é esse misto. É uma falha de diretoria de futebol, a saída do Maílson que foi mal gerida, e etc, etc, Isso. etc. Então, entendeu? Foi bem por aí. Fala, eu não tenho propriedade no campo da psicologia, até porque eu estudo jornalismo. Mas o retrospecto faz com que o ser humano coloque, não diria responsabilidade, mas coloque uma confiança naquela pessoa ali para exercer tal função. Exemplo, o Alessandro está aqui na Eu Pratico Sport TV, com certeza em qualquer veículo de comunicação daria bem, porque ele tem um histórico aqui, todo mundo sabe das funções que ele já exerceu aqui na Eu Pratico Sport TV e em outros veículos que passou. A gente conhece a história de Alessandro, a gente sabe, todo mundo da crônica pernambucana sabe sobre Alessandro Matias. A gente conhecia o histórico de Denis. Denis substituiu o Rogério Ceni no São Paulo. Fez um bom trabalho no São Paulo. Obviamente tinha um peso de substituir o Rogério Ceni, mas foi bem no Figueirense. Foi bem no Gil Vicente. Foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Português pelo Gil Vicente. Passou pelo futebol grego também. Mas a gente tinha um retrospecto do trabalho dele no São Paulo. Vídeos sobre o Denis no São Paulo. E sabia que aquela cobrança em cima do Denis era mais porque tinha saído um Rogério Ceni e entrado no time um goleiro completamente diferente do que a torcida estava acostumada. Um goleiro que batia falta, batia pênalti, assumia responsabilidade do time, era um treinador dentro de campo, literalmente. Era um cara que opinava Enfim, não vou entrar também no mérito aqui. Mas, pensando por esse lado, assumiu um Denis no time do São Paulo. E toda a experiência dele faz com que a torcida do Sport, no momento que ele entra como titular, entender que tem um porto seguro ali, vamos dizer, na meta do rubro-negro, mesmo que ele falhe, mas no subconsciente, pelo histórico dele no futebol, a torcida, com certeza, não tem tanta cobrança assim em cima dele, por conta de todo o seu histórico no futebol, até porque a gente não pode analisar aqui o Denis no Sport, porque ele atuou apenas um jogo no time rubro-negro. Nesse jogo ele não foi tão pressionado assim, mas eu tenho certeza que se a gente fosse perguntar aqui para o chat, para a bancada, qual goleiro que mais passou segurança após a saída do Maílson? Mesmo com um jogo apenas, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai citar o Denis. Então vai muito por essa linha. Deixa eu colocar aqui a escalação rapidamente para a gente ver os lances e analisar, gente. Vocês, como é que vocês analisam essa escalação do Sport, né? Saulo, Rafael Thierry, Sabine Sander, Eduardo, Fabinho, Ronaldo, Juba, o Facundo, que foi a novidade, Gustavo Coutinho do lado direito mais aberto e o Love lá como um homem fixo, não que tenha ficado o tempo todo, mas inicialmente a escalação foi essa. Alguém critica, mudaria ou acertou dessa vez o Claudinei Oliveira? Bom, no meu caso, eu não chego a criticar, mas eu, no lugar dele, optaria por como até cheguei a comentar alguns minutos atrás, né? Eu optaria por investir mais num jogo mais aberto, porque o Sport tem muita dificuldade de criar por dentro, e essa dificuldade, ela está implementada desde o início do ano, né? Como eu falei, a gente não tem nenhum meia que tenha se firmado ainda, e dada essa dificuldade, a gente precisa abrir mais o jogo. Então, eu talvez entraria ali com o Wanderson de frente, que, aliás, entrou bem, né? Hoje, teve um lance ali de pura raça na esquerda, que ele ganhou a jogada com 2 carrinhos consecutivos ali, deu prosseguimento no contra-ataque. Então, eu tentaria hoje alguma coisa com o Labandeira na direita, o Wanderson na esquerda e o Love centralizado. E eu teria deixado o Coutinho como opção para o segundo tempo. E sim, teria tentado o Juba Teria barrado o Coutinho. Teria barrado o Coutinho.
Teria. Eu teria, e não é pelo Coutinho não, tá, Alessandro? Eu acho o Coutinho uma excelente opção, acho o Coutinho um bom jogador, mas eu acho que o time do Sport perde mobilidade e perde rapidez no ataque com dois centroavantes, com Love e Coutinho, né? Então, por isso, pela dificuldade que a gente tem de chegar pelo meio, tanto é que o Wagner Love acaba tendo que voltar para fazer função de meia e ficando distante do gol, né? Distante do ofício dele. Eu teria entrado com dois pontas abertos. Eu acho que seria uma boa tentativa e colocaria o Coutinho para o segundo tempo, como falei, não pelo desempenho dele, mas pela característica de jogo que o Sport hoje precisa investir para abrir mais a defesa do adversário e criar mais possibilidades de ataque. Madeira e Will, algo a acrescentar aí ou vai com o relator? Não, eu vou com o relator, porque eu faria a mesma coisa. Você fica provado toda vez que o Wanderson entra, o time ganha mais mobilidade, ganha velocidade. E quando ele ganha mais velocidade, você vê que o Love aparece mais. Ele aparece triangulando jogadas, tocando bem. Eu entraria também com o Labandeira bem pela direita, né? O Wanderson pela esquerda, diretamente o time fica mais velocidade. Como o Sport é um time que joga muito pelo meio, se você observar. Eu concordo claramente com o Ulisses, isso está notório. Joga muito pelo meio, um time que joga muito pelo meio, quando ele não tem uma qualidade no meio de campo, que foi a tecla que o Will bateu mais no início, você fica fácil de marcar, né? Quando você tem dois meias habilidosos, como tem o caso do Flamengo, por exemplo, um caindo pela direita e um pela esquerda, é dificílimo de marcar. O Sport não tem isso. O Wagner está tendo que voltar várias vezes para fazer essa função. Fica sobrecarregado. Hoje ele apareceu bem no segundo tempo, mas se você olhar com a entrada do Wanderson, aí foi quando ele apareceu, porque ele ficou mais livre para fazer triangulações, o Sport fica mais veloz, né? O Labandeira é um jogador rápido, caindo pela direita, e o Wanderson pela esquerda. Então ficaria, eu vou, como você disse, com o relator mesmo, eu concordo plenamente com o que o Ulisses disse, né? E até poderia deixar até o Wagner mais um pouco pelo meio de campo. Veja bem, quando tirou o Juba, o Wagner ficou mais ali. Eu até ficaria com essa escalação final. Eu acho que o próximo jogo ele devia começar como ele terminou esse. Toda vez que o Wanderson entra, o time fica bem, fica veloz, né? O time do Sport, e ele nunca repete essa escalação, sempre vai fazer a mesma alteração no final. Por que não arriscar logo isso de início? Né? Então, eu acho que o que a torcida está esperando é isso. Will, algo a acrescentar ou está tudo ok aí com o que falaram? Tipo, eu tenho um raciocínio assim de pensar que o Sport poderia tentar inovar no quesito de movimentação aí no meio. No caso, um time que tem um segundo volante que sai tanto para o jogo, no caso do Fabinho, que hoje jogou bem, ao meu ver, precisa de alguém na contenção ali, no caso o Ronaldo Henrique. Só que como o Fabinho não marca tanto assim, o Sport fica desguarnecido, né? Não tem um meio tão presente, vamos dizer assim. E isso conta muito quando o time for enfrentar equipes de transições rápidas. Com isso, eu fico pensando aqui como seria o encaixe do time com o Wanderson atuando ali pela ponta esquerda. Quem seria esse homem do meio ali, dessa centroavância, para auxiliar na marcação? Porque o meia também precisa dar o primeiro combate, né? Para tentar bloquear o ataque, para ajudar o segundo e o primeiro volante. Então, a gente tem que pensar por esse lado. Tirar o Juba da equipe, o Sport perde no quesito bola parada, mesmo o Juba não enfrentando uma boa fase. Mas hoje ele colocou uma bola no travessão. E se não fosse a barreira, iria colocar uma bola próxima ao gol também do goleiro Jean. Mas o Juba não enfrentou uma boa fase e o Wanderson pede passagem. Agora, precisamos pensar como o Sport funcionará em campo caso ele opte por permanecer com Wagner Love e Gustavo Coutinho. Porque, ao meu ver, se tem um Wanderson em campo, tem que selecionar, ou um ou outro. Até porque ter o Wanderson ali atuando e no lugar do Juba, e tem que pensar como o Sport se configurará em campo. Até porque o meia, o centroavante, dois centroavantes, não irão auxiliar tanto assim na marcação. E fica um time pesado, realmente. E ora o Wagner Love sai da área, ora o Gustavo Coutinho sai da área. Então, para mim, Alessandro, eu penso no Wanderson, sim,
na ponta esquerda ou como meia, porque no seu antigo time da Bulgária ele também atuou como meia. Então o Wanderson pode ser esse homem solto ali no meio campo, tem velocidade, pode auxiliar. O Facundo Labandeira pela direita. Aí daí eu já cogito pensar ou o próprio Gustavo Coutinho, dependendo do jogo, dependendo da situação, se o Sport tiver que reter a bola mais no ataque, ou o próprio Luciano Juba, e eu não abro mão do Wagner Love, pela sua qualidade, pela sua imposição física, pela sua presença diária, pelo seu passe. Então, para mim, o titular na centroavância do Sport é o Wagner Love. Vamos para os lances da partida, os microfones estão abertos, né? A gente vai comentando aqui. Primeiro, eu elogiar o público, né, da Ilha do Retiro hoje. Eu, sinceramente, quando fui para casa, porque eu tinha que fazer aqui o pós-jogo, eu disse, caramba, bicho, que desejo de estar nessa arquibancada hoje, tomando muita meropéia e puxando o casar. Mas, enfim, olha o lance aí, né, que a gente estava comentando, vocês disseram que foi falha lá na frente. Meteu entre os laterais aqui, bora ver de novo, porque foi tão criticado aqui, né, do início da jogada. Vamos lá, aqui. Vamos lá, começa. Tá o Sander, tem 3 aqui, né, querendo recuperar. Tem um corte seco que dificulta demais a nossa... O Sabino tenta também, mas tinham 4 jogadores antes desse corte, né? É isso que a gente... A bola foi enfiada no corredor, né? Matou a marcação do Sport. Ficou o Ronaldo tenta chegar, mas não consegue. Foi mais êxito do Náutico do que falha da gente? Rapidinho. Porque também teve o quesito sorte, né? Porque a bola sobrou ali. Entendi. A bola numa disputa sobrou. Uhum. Aí vai do mérito da enfiada de bola para o Giovânio. Como o camisa 15 do Náutico. Chute do Sander. Chute de longe do Sander, deu certo. E aí uma sorte da porra. Graças a Deus. Essa daí, meu Deus do céu, bate no cara e vai no ângulo lá e tira o goleiro, né? Sorte do Sport. Tava muito mal, né? Desculpa, Dlayton e Alessandro. Sorte do Sport, mas quando o time tá para ser rebaixado, nada dá certo. Pois é, e quando o time tá para subir também, tudo dá certo. Graças a Deus. Vamos embora. O copo para mim tá meio cheio. Vamos embora. E empatou na hora certa, né, gente? Primeiro tempo. Isso. Em seguida, vamos ver esse lance aí. Também se faz aí. Essa jogada aí foi a hora que eu acho que, né, todo mundo ficou torando o aço, como diz o jeito popular, né? Bora ver de novo. Nas costas ali do Sabino, né? Sabino evita dar o carrinho para não dar, ó. Eduardo já estava passado da bola ali, realmente. O Sport teve alguns sustos aí no primeiro tempo. Se não tem achado esse gol, sinceramente, eu acho que a vaca tem ido pro brejo, né? Cruzamento na área, também muito alta, soltou o que podia ali, né? Também fora do tempo também, né? O atacante. Essa daí foi pênalti? Não. Isso aí tem que se fazer uma crítica ao Labandeira nessa jogada. Essa jogada, eu confesso que fiquei muito irritado, porque ele tinha tudo. A jogada para você ver. Continuar, a qualidade do Wagner Love. O Wagner deu uma deixadinha que deixou ele com o gol na mão. Ele olhando muito para baixo, tirou do goleiro, o goleiro saiu muito mal. Era só dar um tapa ali, e o jogador, ao invés disso, ele acaba buscando cavar uma cavada ridícula. O Daronco fez o gesto todinho em cima dele. Era digno até de expulsão, uma cavada. Ele, né, ao invés de tentar arriscar o gol, porque a jogada, pode ver a jogada, se a gente conseguisse ver do início, foi uma jogada muito bem trabalhada, uma das melhores jogadas do Sport do jogo. Daria para ser um golaço. Infelizmente, ao invés de rematar, ele faz aquilo ali. Isso foi, assim, uma crítica ao Labandeira. E vale ressaltar também como o Sport consegue, em alguns momentos da partida, chegar no gol do seu adversário em velocidade. Ao meu ver, isso deveria ser um recurso do time, porque tem o Facundo Labandeira, tem uma boa explosão do Gustavo Coutinho, mas como eu falei anteriormente, passa muito pelo demérito do meio, da criação do Sport. Por isso que há o corte de jogadas. Aí daí o time não produz e acarretou aí essa 8ª colocação, que provavelmente já deve ter mudado, né? O Alessandro vai colocar aí a tabela atualizada. Pois é, a galera tá comentando, o Arnaldo diz aqui, vê Claudinei e César Lucena conversando, minha espinha chega, doeu. Foi boa.